Bora falar de autorresponsabilidade hoje nos nossos resultados e sobre o efeito manada. Eu amo esse termo efeito manada, porque vira e mexe, eu me pego nesse efeito manada e eu. Opa, Ruth, bora acordar, bora voltar aí para as suas ações sem ser conduzido pela manada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre como assumir o controle da nossa trajetória, dos nossos resultados, sem ser tão levado pelo ambiente. Lógico que o ambiente molda, vocês vão ver que o ambiente nos molda, o ambiente nos influencia extremamente. Por isso que a gente precisa estar consciente para não se deixar levar por ambientes que a gente tem que conviver, não tem como sair deles, mas para a gente não ser conduzido por eles. Só um minutinho. Então, que a gente possa cuidar dos nossos ambientes, mas daqueles ambientes que a gente não tem muita saída, a gente tem que conviver, que a gente sabe que muitas vezes nos afetam negativamente, que a gente esteja preparado para conviver com eles, para que eles não nos influenciem de uma forma que nos leve a não fazer aquilo que precisa ser feito, né? A não fazer o certo, a não fazer algo que nos eleva. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho aqui a lidar com isso e a ter autorresponsabilidade. Hoje a gente pode fazer a seguinte pergunta para todas as áreas da nossa vida: você está no controle dos seus resultados ou apenas reagindo? Você está no controle dos resultados financeiros do seu lar, dos resultados de realização profissional, e aí quando eu falo nisso, não é só em questão de finanças, é de se sentir bem com aquilo que você tem feito. Você está no controle do resultado hoje do seu casamento, como está o seu casamento, é como ele você gostaria que ele estivesse. Você está no controle dos resultados da educação dos seus filhos, dos comportamentos deles, de como eles têm se comportado, das notas deles nas escolas, das suas relações de amizades, ou você tem apenas reagido a tudo? Vem a demanda, você reage. Ou você tem sido intencional naquilo que você quer ter como futuro para você, naquilo que você almeja. Ontem eu falava no nosso encontro de mães que a gente precisa ensinar muito para os nossos filhos e para nós mesmos que o futuro está no presente. O futuro está no presente. O futuro não é lá. O meu futuro é lá se eu fizer agora. Então, o futuro meu, ele está no meu presente. Então, assim, meu futuro, meu casamento não está bem, meu Deus, será que eu vou me divorciar e tudo? Meu futuro está no presente? Eu preciso agir, eu não posso reagir. E essa pergunta a gente precisa se fazer sempre. Eu falo que a gente precisa buscar muito autoconhecimento, porque é ele que vai nos fazer nos tornar quem nós somos, quem nós viemos para ser, né? Que é para ser pessoas boas, para trabalhar em sociedade, para melhorar os ambientes, para criar bons filhos para a sociedade, para fazer o bem. Então, assim, a gente está no controle dos nossos resultados. Lógico que a gente não vai conseguir controlar tudo, mas a gente está fazendo algo para que aconteça aquilo que a gente sonha, para aquilo que a gente deseja, para aquilo que é o bem maior para nós, ou a gente está só reagindo. A maioria dos nossos resultados, gente, não é fruto do acaso. Eu acredito que 95% das coisas que eu vivo hoje são frutos das minhas decisões e das minhas omissões. Então, não são fruto do acaso, não é aconteceu do nada. Né? 5% sim, acontece, a vida acontece, né? Tem fatores externos, mas a maioria deles não. São reflexos o quê? Diretos das nossas escolhas, daquilo que a gente faz e daquilo que a gente evita fazer. E aí, esse treinamento de hoje é para a gente se perguntar até que ponto eu tenho tido consciência das minhas ações, dos meus resultados, e até que ponto eu tenho vivido num piloto automático. Eu tenho simplesmente deixado a vida me levar, deixar as coisas acontecer. Vai seguindo o rio, né? É como se eu entrasse num barquinho no rio e deitasse nele ali, para onde ele me levar, levou. Como nós temos vivido, né? Não só em relação ao nosso negócio, mas em relação a tudo. E aí, o que que a autorresponsabilidade é? O que que a gente precisa ter? Eu falo que é o segundo caminho para a gente viver bem. O primeiro é a gente acordar e ver que a gente não está num bom caminho, é despertar. O segundo é ter a autorresponsabilidade. É o quê? Assumir 100% dos resultados, sem culpar pessoas, sem culpar contexto, sem falar que foi sorte, sem falar que é o mercado, que é a economia.
Não significa, gente, que tudo vai depender de você, porque não depende somente de você. Mas significa o quê? Que a sua resposta ao que acontece na sua vida, ela é uma escolha. A sua resposta. Então, aconteceu um fato, eu vou enfrentá-lo como? É uma escolha. Falei de uma frase ontem também que me marca muito, que meu pai falava muito pra gente. Ruth, fato a gente não muda, a gente enfrenta. Então aconteceu um fato, uma consultora minha desistiu do negócio. Não vou mudar esse fato, ela desistiu. Eu preciso enfrentar isso. Ah, o mercado está difícil, a política está difícil, a economia está difícil. Está difícil. Fato, eu não mudo. Eu enfrento. O que eu posso fazer diante desse cenário? Se a gente parar para analisar a Doterra sempre cresceu nas crises. A Doterra começou em 2008, na maior crise dos Estados Unidos, ali, na maior quebra naquele país, e deslanchou. No Brasil, o maior crescimento da Doterra foi 2020, 21, 22, pandemia, crise. Então, na crise, grandes oportunidades acontecem. O que separa quem cresce de quem cai? O olhar de cada um. Como eu vou enfrentar isso? Como eu vou me portar diante disso? E aí, crise, gente, eu falo em crise de tudo na sua vida. Sempre, minhas reuniões, gente, não são só para a Doterra, tá? É para a vida. As crises que você tem vivido na sua casa, como você vai se comportar diante delas? É uma escolha. Às vezes, fatos acontecem. Mas o que eu vou fazer com isso que aconteceu vai depender da minha decisão de como enfrentar. Então, traga isso para sua vida. Fato? Fato. A gente não muda. A gente enfrenta. Perdeu o emprego, não tem como mudar. Tem que enfrentar. Marido saiu de casa. Às vezes pode, você pode mudar e tudo, mas aquela decisão naquele momento não. Você precisa o quê? Enfrentar. Então a gente precisa enfrentar os desafios da vida e não se vitimizar, e não se colocar como um coitado, e não construir mais dificuldades ainda daquelas que já existem naturalmente na nossa vida, construir mais coisa ainda na nossa mente. Porque isso tudo vai determinar como a gente vai enfrentar as situações. Se a gente alimenta negativismo, se a gente alimenta dificuldade, se a gente alimenta tristeza, isso vai refletir no nosso exterior e em tudo na nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Então a gente precisa saber o quê? Como eu vou olhar para essas situações? Como eu vou alimentar a minha mente? Ontem eu falei também do livro do Contente, gente. Poliana, ela olhava para todas as situações e ela falava assim, nossa, mas que bom que tem isso, porque podia ser muito pior, podia ser isso aqui, né? Que bom que eu tenho ela falava uma senhora, a senhora estava toda doente, acamada, assim, que bom que a senhora está na cama, mas que a senhora consegue falar ainda, que a senhora consegue se relacionar, que a senhora consegue comer. Então, assim, quando a gente muda a nossa mente, a gente consegue lidar com mais fortaleza diante dos desafios da vida. Então, ter autorresponsabilidade, gente, não é negar os obstáculos que existem, porque eles existem de fato. É, não é ignorar os fatores externos e nem se culpar. Ah, é minha responsabilidade, eu errei, eu fiz isso, isso. Fato, a gente não muda, a gente enfrenta. Então, não é se culpar de forma destrutiva. O que é a autorresponsabilidade no nosso negócio, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho? É o quê? Focar naquilo que está no seu alcance. Fato, a gente não muda, a gente enfrenta. Como eu posso enfrentar isso agora? O que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para ter maiores resultados? Agir o quê? Com intenção e não com reação. Eu preciso ter planejamento, gente. E quando eu falo planejamento não é só de dar terra, não. Com quantas pessoas eu vou falar, com quantas pessoas eu vou acompanhar hoje, quantas eu vou cadastrar. Planejamento do dia. Tem um filme, gente, que é do pai da Selena e da aquelas jogadoras de tênis, as maiores tenistas do tênis feminino. Depois eu vou procurar e colocar para vocês. Ele fazia as filhas dele, crianças, antes de dormir, escrever no caderno o que, é que elas iam fazer no dia seguinte. Planejamento. Quando a gente planeja, a gente consegue ser mais ordenado. Então, assim, eu acho extremamente legal. E elas viraram mulheres, assim, incríveis, né? Que conseguiram vencer todas as barreiras, todos os preconceitos que existiam à época por serem mulheres negras também, estarem em um esporte de elite, em que não era muito bem aceito. Então, assim, por planejamento, por consistência, por foco, por decisão, por mudança de mentalidade, podia falar assim, esse esporte não é para mim, nós somos pobres, nós somos negras, nós não vamos conseguir, mas não. O que eu posso fazer diante disso tudo? Eu posso treinar ainda mais, eu posso ser melhor ainda mais, eu posso enfrentar essas dificuldades. Então, esse filme é incrível, gente, para a mudança de mentalidade, quem não assistiu,
assista. É sobre o pai delas o filme, porque ele que fez tudo acontecer, apesar de ser um mau exemplo em outras áreas da vida, mas nessa questão de mentalidade, de foco, de produtividade, de consistência, de correr atrás do sonho, daquilo que quer, é maravilhoso. Aqui a Letícia já colocou. King Richard, né, é o nome do pai delas. Muito bom para a gente pegar essa visão. Então, ser autorresponsável, ter autorresponsabilidade é agir com intenção e não com reação. É ser protagonista da sua história e não figurante. E não alguém que está só assistindo a vida acontecer. A gente precisa assumir o nosso papel e nos devidos lugares. Nós temos papéis aqui, acho que aqui hoje só tem mulheres. Nós temos o nosso papel de mãe, nosso papel de esposa, quem é casada, o nosso papel de filha, o nosso papel de irmã, o nosso papel de amiga, o nosso papel de profissional, o nosso papel de cuidadora. Nós temos os nossos papéis e nós precisamos exercer esses papéis com protagonismo. Não como coadjuvante, não como ver alguém fazer ali por nós, não como um figurante, vendo todo mundo crescendo, as coisas acontecendo, e eu ali só olhando e sonhando um dia ser aquilo. Não, eu preciso assumir os meus papéis, eu preciso começar a protagonizar a minha história, e isso é ser autorresponsável de verdade. A responsabilidade parcial versus a total. Eu gosto muito de falar sobre esse tema de vitimismo, né? Porque existe uma diferença muito grande entre quem cresce, entre quem melhora os seus relacionamentos, entre quem melhora como pessoa, no autoconhecimento, que está o quê? Ligada nunca nunca não, já não vou falar nunca, mas não é o talento que é o diferencial das pessoas. É a consistência. A disciplina, gente, a perseverança, a consistência, elas vencem qualquer talento de pessoa que não tem consistência. A gente vê os esforçados superando muito mais aqueles talentosos, mas que não têm disciplina. Então, não seja uma vítima hoje das circunstâncias, das situações da sua vida, do mercado, falando de doTERRA. A linguagem da vítima é o quê? Não deu certo porque o mercado é difícil. Meu líder não me apoia, meu esposo não me apoia, eu não tenho apoio da minha família. Se eu tivesse tido mais tempo, eu faria. Então, assim, a culpa, a vítima, ela culpa o contexto, ela culpa ali fora. Agora, quem é protagonista, ele passa por isso tudo. Ele tem esses sentimentos, mas diante deles, é aquilo que eu falei. Fato a gente não muda, a gente enfrenta. A vítima pega o fato e abraça o fato. E fica ali parada naquele fato. O protagonista olha para aquele fato e fala: o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de diante disso? Como eu posso contornar esse obstáculo? Que decisão eu preciso tomar a partir de agora? O que está sob o meu controle? Eu não sei. Eu já ouvi essa história. Eu não sei se era de sapato, se era de chinelo, mas vamos fingir que era. Vamos fingir que foi quando lançaram as Havaianas. Né? A primeira pessoa que pegou aquele produto para fazer o marketing dela, ela veio aqui no Brasil, olhou para tudo e falou assim: Nossa, esse produto não vai pegar. Sapato aqui, ó. Eu não sei que sapato que era. Alguém coloca aqui no chat. Porque ninguém usa. Ninguém usa isso aqui, então esse produto não vai pegar. O protagonista, ele olha para aquilo como uma oportunidade. Ele fala assim: o que que eu posso fazer? Não, já que ninguém usa, aí que está a oportunidade, porque eu tenho o mercado todinho para desbravar. Então, ele enxerga os obstáculos como uma forma de crescimento. Como que eu posso crescer diante disso? Né? Falando aqui, todo mundo sabe que eu sou cristã, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Está com uma dificuldade? Meu Deus, o que que o Senhor quer me mostrar diante disso para eu ser melhor, para eu crescer? E olhe com coragem para essas adversidades. Então, assim, a mudança de linguagem, a mudança do óculos da vida, não é uma maquiagem, não é fingir que está tudo bem, mas é o quê? Reconfigurar a sua mente, o seu olhar para buscar soluções ao invés de justificativas. Fala comigo quem está aqui na sala. Hoje eu vou buscar soluções ao invés de justificativas. Vou buscar soluções ao invés de justificativas. Vou buscar soluções ao invés de justificativas. Então é isso que a gente tem que fazer no nosso negócio, na nossa vida, na nossa família. Buscar soluções ao invés de justificativas. Ah, meu filho, gente, ele não tem foco. Ele tem a superdotação e aquilo que não interessa, ele não foca.
Eu poderia chegar na escola e falar, olha, ele tem muita dificuldade, ele não foca, porque ele acha chato e tudo. Eu chego na escola e falo assim, olha, ele tem essa dificuldade de não focar. O que é que eu faço? Eu tento colocar assuntos que interessam a ele para que ele se interesse por aquele assunto. Então, ele gosta de morcego albino. Então, vamos ao problema. Existia uma família de 30 morcegos albinos. A mãe se casou e teve mais... Entendeu? Eu tenho um problema. Eu preciso achar uma solução para ele. Ele gosta de morcego. Põe um morcego aí na história. Põe um morcego aí na produção de texto. Cria um poema. Meu filho gosta daquilo, então vamos introduzir. Se você tem um problema, procure soluções e não justificativas. Existem várias justificativas, mas você não pode morrer abraçado com essa dificuldade. Você que sonha em crescer aqui no nosso negócio, você que sonha em ser uma silver, uma gold, uma platinum, uma diamante, você que sonha em ajudar pessoas, em transformar vidas, em ajudar mais mulheres a fazer o que a gente está fazendo aqui, ó. Estamos aqui agora, podendo de casa, tá trabalhando, um trabalho muito mais tranquilo. Eu faço, gente, mãe que tem que trabalhar 8 horas por dia, que não pode sair para uma reunião do filho na escola, que não pode assistir um dia das mães. Quantas mulheres a gente pode ajudar a sair disso? Então, menos justificativas, mais soluções. Menos justificativas, mais soluções. Menos vitimismo, mais protagonismo. Menos vitimismo, mais protagonismo. Esses são os princípios da autorresponsabilidade. Qual que é a equação dos nossos resultados? Como que a gente vai ter resultado, gente, nos nossos negócios e na nossa vida? Primeiro, decisão. Tudo parte de uma decisão. Eu preciso ter uma escolha o quê? Consciente, que eu vou fazer, que vai definir os rumos da minha vida. Então, eu decido isso. Isso vai, ó, toda decisão minha, ela vai me levar para um lugar X. Ela é para onde ela vai? Agora, minhas decisões estão me levando para onde eu quero chegar? Quais decisões eu tenho tomado? Eu preciso ser mais consciente. Então, eu preciso decidir fazer isso. Ó, decidi, quero crescer em doTERRA. Aí vem o quê? As ações. Decisões sem execução não vale nada. Então, eu preciso o quê? Ação transforma intenção em resultado. Tomei essa decisão. Ó, meu casamento tá difícil demais, Ruth. Tá bagaceira aqui, eu não consigo conversar com esse homem, tá muito irritado e tudo. Você decidiu que você vai ficar casada para sempre? Você decidiu isso para sua família? Então você precisa de ações? O que que você vai agir agora para melhorar essa relação? O que que você vai fazer? Ações. Então, decisões precisam de ações para transformar o quê? A sua intenção, os seus sonhos, os seus desejos em resultados. E aí depois vem o quê? Consistência. Resultados extraordinários raramente vêm de grandes gestos. Vêm de quê? Pequenas ações repetidas com disciplina. No nosso negócio, pequenas ações. Telefone, fala com a amiga, comenta no Instagram, WhatsApp. Pequenas ações. Não é nada grandioso. Eu não preciso montar um evento para 1.000 pessoas para fazer doTERRA. Pequenas ações repetidas diariamente com disciplina. É isso. Então, o que você decide hoje para a doTERRA? O que você quer? Onde você quer chegar? Onde você está? Onde você quer chegar? Ruth, eu quero chegar aqui, eu preciso dessa renda aqui, eu preciso de 10 mil por mês. Silver com 6.250. Então, eu preciso de 9.000 pontos. Eu preciso de 3 pernas fazendo 3.000 pontos. Eu preciso fazer, sei, 54 mil reais em vendas com a minha rede. Eu preciso disso. O que que eu vou fazer? Divide por colágeno, quantos colágenos nós vamos vender, o que que a gente vai fazer? E a gente faz decisão, ação, repetição, consistência. É isso. Olhe para a sua vida. Tem alguma área que está muito desordenada? Para, reflita, pense, tome decisões, planeje ações, faça as ações e tenha consistência. Educação de filho, gente, é o maior exemplo disso. Você decide que seu filho vai ter que tirar a roupa suja do banheiro e levar para o cesto. Roupa suja aqui para a gente é um trem simples demais. Pega a roupa e leva. Eu decidi que eu vou ensinar isso pro meu filho. Eu vou falar, falar, falar. Ele vai ter que agir, eu vou ter que plantar, eu vou ter que semear, vai ter que ser todo dia, até que um dia, ó, faz sozinho, a coisa deslancha. Então, no nosso negócio é assim: decisão, ação, repetição, consistência. De repente, deslancha uma perna, você vai cuidar da outra. Né? A gente tem as nossas pernas, sempre tem aquela perna que vai, e a gente tem que cuidar das outras. Então, resultado na vida depende dessa equação. Decisões, mais ações, mais consistência. Qualquer resultado abaixo do esperado na sua vida
tem resposta nessa equação. Decisão, ação, consistência. Decisão, ação, consistência. Tem um efeito manada, gente, que é algo que a gente precisa vigiar muito. Por quê? Porque o ambiente que a gente vive, ele nos influencia, ainda que a gente fale que não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu mudei meus meninos agora, dia 1º de abril, de escola, e começa com a missa diária, lá às 7 da manhã. Eu não ajoelho na hora do ato penitencial. Eu não fui ensinada no momento, né? Quem não é católico, às vezes tem um momento do ato penitencial que você confessa seus pecados, tudo que eu fico em pé. Toda vida eu fico em pé, fui ensinada a ficar em pé. Lá na escola o povo é bem tradicional, todo mundo ajoelha. Aí, primeira semana eu não ajoelhei. Quando foi segunda, agora, a hora que todo mundo ajoelhou, eu ajoelhei, sem ver, conduzida pelo meio. Então, você pode até achar que você, não, eu sou forte, isso aqui não me influencia, não, e tal. Quando você vê, você se pega fazendo aquilo que o meio que você convive. Então, se você convive num meio de pessoas medrosas, de pessoas inseguras, de pessoas que só reclamam, que só murmuram, quando você perceber, você vai estar na sua mente, ai, mas tá difícil. Nossa, não dá isso. Você vai estar murmurando e reclamando. Então, a gente precisa vigiar esses meios. Tem meio, gente, que não tem jeito. Às vezes é nossa mãe, às vezes é nosso pai, às vezes é nosso marido. E a gente precisa, não tem como sair dali, mas você precisa se vigiar. Você precisa ter consciência que aquele meio já vai fazer isso com você. Você quer ver outro? Eu acho que uma vez eu gravei um vídeo no Instagram, não sei se todo mundo viu. Primeira vez que eu fui ao estádio de futebol. Fui lá, tava maravilhoso, comi de tudo, pipoca, batata, tudo que passar. A melhor coisa do mundo é criança ir no estádio e poder comer de tudo, né? Tem um all inclusive lá. Era all inclusive, meu tio fazia isso comigo. E aí, quando um jogador do Goiás sofreu uma falta, todo, o torcida levantou e começou a xingar o juiz, né? Ei, juiz, vai chamar, né? E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, gente, que horror e tudo. E aí eu olhei para o lado, meu tio começou a gritar também. E todo mundo gritando. O que que eu fiz? Levantei e gritei. Eu, uma criança que não xingava e tudo, fui e xinguei também. Por quê? Efeito manada. Então, existe o efeito manada nas nossas vidas. E é por isso que a gente precisa se cercar de pessoas boas, de pessoas que querem o bem, de pessoas que, por exemplo, você valoriza a sua família, de pessoas que valorizam a família. Né? Não tem condição de você sair, às vezes, com amigos. Você pode estar até ali naquele meio para tentar influenciá-las para vir para o seu. Mas ficar demais num meio de mulheres que muitas vezes só falam mal do casamento, só falam mal do marido, tudo. Quando você se vê, você vai estar falando mal do seu marido ali no meio e tudo. Então, o meio molda, gente. Então, a gente precisa cuidar dos ambientes que a gente vive, ter ambientes mais saudáveis. Se a gente está num ambiente que não é tão saudável, que seja para influenciar aquele ambiente de forma positiva. Mas no primeiro momento que você vê que você está sendo conduzido para aquele meio, muito cuidado, tá? Porque o efeito manada, ele é um grande sabotador dos nossos resultados profissionais, financeiros, familiares, afetivos. Tem uma pergunta que a gente vê se a gente está sendo conduzido pelo efeito manada ou não. Se ninguém estivesse fazendo isso, eu ainda faria? Se ninguém estivesse fazendo doTERRA, eu ainda faria? Então, eu faço doTERRA porque eu quero, porque eu acredito, porque eu tenho um propósito sólido, ou porque está todo mundo fazendo? Porque é legal estar aqui. Porque isso cai muito fácil. Entendeu? Então, eu preciso estar alinhada com aquilo que eu quero, com aquilo que eu entendo que é bom, com aquilo que se ajusta à minha família, para que eu não seja conduzida pelos outros, assim, pelas decisões dos outros. Então, quando a resposta é não, quando você hesita, às vezes é sinal de que você está agindo por uma pressão social e não por convicção própria. E quem não tem convicção própria no nosso negócio não cresce. Ele não consegue ser conduzido pelos outros. Ele pode crescer um pouquinho, mas uma hora ou outra, hora que vem uma dificuldade, um comentário de alguém negativo, alguém na internet falando mal de doTERRA, a pessoa cai por quê? Porque não tem convicção própria, não tem essa autorresponsabilidade para os resultados do seu negócio. Então, a autorresponsabilidade e a falta dela, ela amplifica a tendência de seguir o efeito manada. Quanto menos você se sente dono dos seus resultados, mais fácil você cai. Mais busca de validação no exterior você fica buscando. Você fica perguntando às vezes, como é que está seu negócio? Aí, tá bem e tudo. Você fica dependendo do mover dos outros e não do seu mover. Então, eu preciso ter convicção daquilo que eu faço. Eu preciso acreditar que eu posso mudar os meus resultados. Então, isso acontece o quê? Com quem assume. Quem assume Os resultados de os hoje. resultados de hoje
Peraí, deu uma Peraí, deu microfonia uma aqui. microfonia aqui. É. Os resultados de hoje pelo que eu faço. Então, quem não assume responsabilidade pelos próprios resultados tende o quê? A terceirizar. Terceirizar decisões, terceirizar resultados, terceirizar a culpa, delegar tudo para o grupo, para o time. E não, sou eu. Eu falo muito, assim, com essa mudança de escola, esse início de mês, não consegui trabalhar como eu trabalho. O volume da minha rede está abaixo em relação ao volume do mês passado. Ou seja, não estamos crescendo. E isso é fruto da minha decisão de ter focado agora na escola dos meus filhos, porque eu preciso me adaptar ali para voltar, né? E agora, essa semana, graças a Deus, terceira semana de aula, já estamos voltando. Então, assim, eu tenho autorresponsabilidade com isso. Agora, eu não vou jogar a culpa para os outros. Quem delega não consegue colher resultados. O meu trabalho, ele começa em mim. Você pode ver que a sua equipe, quando ela vê você se movimentando, ela começa a querer se movimentar também. Então, você puxa o seu resultado. Você puxa a sua família, né? A família está se desgastando, está tendo muitas brigas. Puxe o melhor resultado. Puxe um ambiente de mais alegria, um ambiente de mais paz, de mais serenidade. Puxe isso, seja autorresponsável pelos resultados de tudo que te cerca. E sem peso, viu, gente? Sem querer ser a Xena ou a Mulher Maravilha, mas fazendo isso com muito amor, com muita paz no coração, como um protagonismo mesmo, e não como uma super heroína, né? Que isso nos leva muito para burnout, essas coisas assim, mas fazendo tudo em paz. Então a gente precisa o quê? As três chaves, né? A virada de chave do nosso movimento. Eu preciso primeiro ter consciência, fazer a escolha, decidir com intenção, ações, consistência. Primeiro eu preciso perceber onde eu estou no piloto automático. Onde eu estou só reagindo. Ah, vem uma promoção? Divulga a promoção. Vem o óleo do mês? Divulga o óleo do mês. Estou reagindo. O que eu estou fazendo? O que eu estou criando para gerar um movimento maior no meu negócio? Então, comece a observar até os seus padrões para mudar. E aqui, do Terra, e fora de do Terra. Escolha decidir com intenção, não por pressão, não porque o mês está acabando, tem que bater meu poder de três, pelo amor de Deus, precisa dar renda no poder. Não, mas por decisão de ser protagonista, de ser dono, né? Vocês participaram de um treinamento ontem, algumas, de senso de dono, você é dono do seu negócio. E assuma o controle imediato o quê? De pequenas decisões e pequenas ações. Não começa com grandes gestos, começa com pequenos. E são os pequenos gestos feitos de forma consistente, milhares de vezes, que vão te fazer crescer. É o seu dia a dia. Né? É assim como a nossa saúde, é o nosso exercício diário, é o que a gente põe para dentro da alimentação diária que vai nos dar saúde. É isso, pequenas coisas. É nos detalhes que moram aquilo que vai nos levar a crescer. São nas pequenas atitudes. Tá? Então, consciência, escolha, ação, consistência. O slide está passando, né, gente? Tá. Ixi, não está passando, não. Está passando, né? Então, exercício para a gente fazer aqui agora, ó. 5 minutinhos a gente vai fazer. Vamos responder essas 4 perguntas para a gente pôr em prática aquilo que precisa ser feito. Assim como eu falei no filme, um dia antes as crianças colocavam no papel o que elas iam fazer no dia seguinte. Então, nós, adultos, podemos fazer isso, né? Fazer uma agendinha, né? Igual o filho, no outro dia, a gente não arruma o material dele, porque ele vai ter aula de matemática, português, isso. Prepara ele para aquilo. Vamos nos preparar porque a gente vai fazer no nosso dia. Então, primeiro ponto, identifique um resultado negativo recente que você tem. Aquilo que a gente não escreve não existe. Então, é bom a gente escrever. Quem está só no computador escreve. Quem está só no celular pega o bloco de notas e escreve. Quem está com um caderninho aí que faz tudo, escreva, para que você tenha consciência disso. Então, identificou um resultado negativo recente. 2, liste os fatores externos. O que estava fora do seu controle para que isso tenha acontecido, né? Seja honesto mais breve. Você vai ver o quê? Que geralmente é muito menos coisa do que a gente imagina, que é fator externo que está atrapalhando. É muito mais ligado ao que eu estou fazendo ou deixando de fazer, do que, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo. Né? Então, liste fatores externos que têm te atrapalhado, até mesmo porque para que você comece a procurar soluções
para saber lidar com esses fatos. Porque fato a gente não muda, a gente enfrenta. Então, se tem fatores externos que têm te atrapalhado, se tem fatos externos que têm te amarrado, te impossibilitado de desenvolver um negócio, ou de outras situações da vida, que eu comece a ter consciência deles, olhar para eles e perceber o quê? Não é bem assim. Isso aqui não está me atrapalhando 24 horas por dia. Dá para eu fazer um pouquinho diferente, né? E aí o terceiro passo, que decisões, ações ou omissões suas contribuíram para esse resultado? Escreva pelo menos três. Que decisões, ações ou omissões contribuíram para esse resultado negativo que você fez, que você teve, né, recentemente? Tá dando para fazer, gente? Tá, né? E por fim, defina um próximo passo. Com base na sua parcela de responsabilidade, qual é a primeira ação concreta que você pode tomar hoje para mudar esse resultado? O livro A Única Coisa, ele fala que todos nós temos uma única coisa a fazer que muda totalmente os nossos resultados. Então, qual é a única coisa que você pode começar a fazer hoje que é capaz de mudar os seus resultados? Depois você olha para esse quadro, esses quatro passos, e destrincha ele nas áreas da sua vida, sabe? Porque a gente tende a reclamar muito do que a gente vive e a não fazer o que precisa ser feito para mudar isso que a gente está vivendo, né? Reclamar não vai mudar, a gente precisa agir para mudar as coisas da nossa vida. Então, quais passos eu preciso dar agora? A começar de um, do mais importante, para mudar esse fato, para enfrentar esse fato, para ter novos resultados, tá? E aí você vai pegar esse passo que você precisa dar e colocar aqui, ó, eu decido, eu faço e eu vou ter consistência nisso. Eu decido, eu faço e eu vou ter consistência nisso. Então, decisão, ação, consistência. Isso gera resultado na vida, tá? Decisão, ação, consistência. E para a gente fechar a questão do nosso treinamento primeiro, depois a gente vai falar opa, do óleo aqui. Ou você assume o controle da sua vida, ou alguém assume por você. A vida é como se a gente estivesse vindo num carro aqui para dirigir. Deus nos conduz, eu acredito muito, mas Ele nos deu livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas e escolher os nossos caminhos. Só que tem muita gente que está andando no banco de carona dos outros, ou até no banco de trás, não quer nem ver, quer andar lá deitado e deixar tudo acontecer. A gente precisa assumir o volante, senão alguém vai estar assumindo e a gente vai para caminhos que a gente não quer ir. Se eu não estou dirigindo, eu posso ser levada para qualquer lugar, não é? Então eu preciso dirigir. Então, a autorresponsabilidade, gente, ela não é uma filosofia, é uma decisão prática que a gente toma todos os dias. Todos os dias eu decido ser responsável pelos meus resultados. Acontecem adversidades? Sim, mas 5%. A maioria dos meus resultados são frutos daquilo que eu escolhi ou daquilo que eu deixei de escolher. O efeito manada ele só tem poder sobre quem abriu mão do próprio discernimento. Então, se a gente não vigia, a gente vai no efeito manada. Então, muito cuidado com ele, por isso de preferência, esteja em ambientes como o nosso, né? Em que nós queremos crescer juntas, porque é um ambiente que vai te influenciar positivamente. Tome as decisões conscientes, rompa com os padrões automáticos, profissionais, financeiros. Eu falo assim, tem muita gente que tem o vício de gastar mesmo, à toa, com coisas pequenas, de comprar, né? Rompa com esses pequenos vícios, né? Vícios pessoais, de sempre reagir. Às vezes alguém fala uma coisa, você já dá uma patada ali enfrentando. Então, comece a romper com esse piloto automático seu de condutas que não te levam ao crescimento, tá? Crescimento financeiro, profissional, espiritual, emocional, familiar. Olhe para essas condutas suas que são automáticas e negativas e comece a tomar consciência delas, decisões, ações,
mais consistência. Pergunta, se ninguém estivesse fazendo isso, eu faria? Né? Para você saber se você está sendo conduzido pelo efeito manada. E haja com consciência, escolha, ação e agora. Por quê? O nosso futuro é o nosso presente. Fala comigo, o meu futuro é o meu presente. O meu futuro é o meu presente. Tem gente que olha para o futuro e fala, não, mas tem que mudar, quando chegar daqui tantos anos vai ser assim. O que você tem feito para chegar lá? Porque o seu futuro é o seu presente. O seu futuro é o seu presente. Quando isso fica muito vivo e real dentro de você, você começa a ter dias mais conscientes, de mais ações, de mais comprometimento com aquilo que você almeja, tá bom? Então, bora, para ter muita autorresponsabilidade e ação. Hoje, a gente vai trabalhar o óleo de limão siciliano. Por quê, gente? O lemon, ele é o óleo do foco, ele é o óleo da clareza, ele é o óleo da consistência. Então, eu peguei meu livrinho aqui, eu não sei se todo mundo tem esse livro, mas ele é muito bom, viu? Que é o livro das emoções, tá? Dos óleos essenciais. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que o lemon é capaz de nos ajudar. Então, o óleo de limão siciliano, ele ajuda a gente com clareza mental. Até quem tiver aí com o lemon aí perto, já pega ele para a gente inalar ele no final. Embora ele ajude o nosso corpo com alergias, coriza, por quê? Porque ele é mucolítico, artrite, gente, gota e reumatismo, ele ajuda com dores no corpo também, porque ele tem função anti-inflamatória. Congestão nasal e muco, porque é mucolítico. Inchaço e retenção líquida, ele ajuda demais. Eu já tive cliente que emagreceu assim, 2 quilos em 2 semanas tomando lemon, mas por causa de retenção líquida. Para limpeza, desengordurante, gente. Limpar um fogão com lemon, a gente acha, a gente é um desperdício, é mesmo, mas se ele tá bagaceira, você pode pingar umas gotinhas dele ali que você vê o resultado é incrível. Cálculos renais, pedra na vesícula, quem sofre disso, a gente tem vários depoimentos do lemon. Refluxo e azia, controle do pH do sangue, colesterol, triglicerídeos também ajuda bastante. Então, no nosso corpo, ele ajuda com essas questões. Agora, na nossa mente, ele nos ajuda muito a ter um foco, uma concentração, uma clareza. Na correria, né? A Nelise nos ensinou a falar, não falar correria, nas demandas do nosso dia, né? A gente fica, às vezes, até perdido. Eu falo assim, tem dia que eu começo aqui falando com a cliente, de repente eu já começo a responder um prazo aqui do judiciário que eu tenho, aí outra cliente fala, eu volto a fazer com a cliente, quando eu paro, eu falo, mas o que eu tenho que fazer agora mesmo? Nem sei, de tanta coisa para fazer. Então, a gente precisa, pode usar o óleo de limão para ajudar a ter esse foco, essa clareza e o caderninho do lado, para a gente saber tudo que precisa ser feito na sua devida ordem. Então, ele nos traz para o presente, ensina a gente a estar presente mentalmente, a ter concentração, a ter foco, dissipa a confusão, né? Proporciona clareza, contrabalançando a fadiga mental decorrente do excesso. Então, crianças que têm dificuldade de aprendizagem, em escolas, em salas de catequese, a gente pode colocar um difusor com um lemon. No trabalho, quem precisa trabalhar com foco, concentração, computador ali, coloque o óleo de limão que você vai ver o quanto ele vai te ajudar a acalmar os medos, acalmar as inseguranças. Ele ajuda a restaurar também autoconfiança, a liberar sentimentos de desespero, desesperança, restaurando o quê? Sentimentos de alegria. Todos os cítricos, gente, eles elevam o humor, tá? Então, eles nos ajudam com essas questões. Se a pessoa está muito triste, tudo, pega o cítrico que tiver, tangerina, lemon, laranja, bergamota, o que for, os cítricos nos ajudam muito com isso. Então, com a parte mental, muito bom, gente, para foco, concentração, alegria, combater fadiga mental, faça a inalação do lema. Eu acredito que 99% da população às vezes esteja passando por isso, até pelo nosso movimento hoje, muita internet, de muito Instagram, de muitos vídeos. A gente às vezes nunca está no presente, né? Vivendo aquilo que eu estou aqui agora. Agora eu estou em total estado de presença com vocês. Terminou aqui, eu começo a falar com a cliente, de repente eu vejo um vidinho e tudo, você não está totalmente presente naquilo que você faz. Então a gente precisa trabalhar isso. E o óleo de limão nos ajuda muito com isso. A cromatografia do óleo de lemon. Ele tem limoneno, que é um potente antioxidante, ajuda com a ação detox do organismo, estimula o nosso sistema imunológico. Então, vale a pena muito inserir o lemon no uso até diário, tá? Não tem problema. Copaíba e lemon, eu falo que são tranquilamente utilizados de forma diária.
Tem beta-pineno e alfa-pineno, que tem o quê? A ação anti-inflamatória e de suporte respiratório. Então, sinusite é uma inflamação. Artrite é uma inflamação. Então, o lemon ajuda com todas essas questões inflamatórias. Então, a gente pode utilizar suporte respiratório, porque ele é mucolítico, né? Quando a gente está muito congestionado, afeta todo o nosso suporte respiratório. Então, faça uso do lemon. Tem gama-terpineno também, que fortalece o quê? O nosso organismo e proteção celular, função antioxidante também do envelhecimento das nossas células. Então, hoje, aprendendo a falar do lemon, né, que a gente possa falar dele para várias pessoas. Faça a sua listinha aí, já está com seu caderninho que você anotou, o que você precisa agir, o que você precisa enfrentar, né, quais ações você vai tomar a partir de agora, já anote aí, ó, lemon. Fulana, vive reclamando de cálculo renal, tem cólica nos rins. Beltrana, me reclamou que está muito desconcentrada, está muito distraída, porque o lemon é um óleo super acessível, gente. Ele é 28 ou R$ 26. Então, qualquer pessoa pode adquiri-lo para essas questões. Fulano, está com má digestão demais, pedra na vesícula. Indica o lemon. Criança, não está conseguindo estudar direito tudo, põe lemon no difusor. Então, é um óleo que a gente pode pegar uma gama de pessoas aí e apresentar, e ele não tem a, a objeção do preço, porque ele é realmente muito acessível para as pessoas. Então, divulgue o óleo de lemon hoje. Eu vou colocar alguns depoimentos no grupo para a gente poder estar divulgando esse óleo. E vamos para ação. A convenção está chegando, estou super animada com ela, com o lançamento do na nossa creatina. É mais um produto, gente, que eu nunca tomei creatina. Vocês sabem que colágeno eu nunca tinha tomado também, achava que não valia nada, né? Aí o povo foi me pondo pilha, e hoje é o maior produto que a gente tem. E na creatina da mesma forma, eu vejo médicos prescrevendo para idosos, adolescentes, até para criança, creatina para melhorar foco e concentração. Então, vai ser um produto incrível que a gente. Minha previsão é que a gente dobre. Aquilo que a gente vende de colágeno, a gente vai vender também de creatina. Porque quem compra colágeno, compra creatina também, né? A gente vai ter, assim, um grande salto no nosso negócio. Então, vamos aproveitar as oportunidades, vamos aproveitar as crises, porque, como eu falei, Doterra cresce nas crises. Vamos vigiar os nossos ambientes. Quem ouve só notícia ruim vai sendo contaminado por notícias ruins. Quem entra no movimento de política, gente, a gente precisa da política? Precisa, então vote em bons candidatos, mas não fica ouvindo essas fofocas de política o dia inteiro, porque elas nos matam. Elas nos fazem ficar para baixo, ficar com falta de energia, com falta de esperança. E a gente não vive disso, a gente precisa ter fé e esperança que as coisas vão mudar e agir para isso. Então, que fiquemos em meios que nos levem ao alto, nos levem a crescer, nos levem a mudar, a melhorar os nossos relacionamentos, né? Estejamos próximos de pessoas que vão fazer isso e que possamos ser isso na vida das pessoas também. Ser luz na vida das pessoas, alimentar a esperança, alimentar a fé. Vigia até suas palavras. O que você está falando para os outros para que você não seja um instrumento, né, de desânimo, de falta de esperança, mas que nós possamos sair daqui, desse encontro hoje, com decisões, com ações e com consistência. Não só no nosso negócio, mas em todas as áreas da nossa vida. Decisões, ações, consistência. Bora? Bora tirar nossa foto, Thalita? Tirou? Peraí que eu tô tirando os comentários. Não aparece, não aparece aqui na hora da foto. Agora vai. Foi. Foi? Então fechou, gente. Bora trabalhar hoje à noite. Life Shot, convidem seus clientes, é um produto de uso recorrente que a gente apresentando para elas os benefícios, a gente pode introduzir isso no diário delas, elas terem vários benefícios e a gente também conseguir crescer cada vez mais no nosso negócio, tá bom? Bom dia a todas, tenham um dia abençoado e bora trabalhar. Tchau, tchau. Tá.